Fala empreendedor, é o Robson, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem interessante, bem legal. A minha pergunta é: como é que você faz para separar o seu trabalho do seu casamento? Como é que você faz para trabalhar com a sua esposa sendo sua sócia? É uma batalha, é bem difícil, mas não é impossível. Então o que eu quero falar hoje é sobre isso. Pessoal, eu tive muito problema no meu casamento em relação a empreender, em relação a ter minha esposa como minha sócia e andar com a empresa. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, a gente foi brigando muito, teve muitas situações de um dormir para cima da cama e outro para baixo, de ficar sem se falar dentro de casa. Isso não é bom. Isso afeta a sua família, isso afeta os seus filhos, isso afeta até você, porque é sua esposa, é aquela que está ali lado a lado com você. Então, poxa, não é legal. E como é que eu fiz para melhorar isso? A primeira coisa que eu fiz com o tempo foi identificar qual que era o setor dela, a gente sendo sócios de uma empresa. Qual o setor que ela poderia executar e eu fazer o inverso para a gente evitar de brigar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, sua esposa sendo sua sócia, qual o setor que ela tem prazer de fazer? O que ela gosta de fazer? O que ela ama fazer? O que ela sente prazer em estar fazendo ali e construindo um futuro com você? Então você precisa identificar isso. Você identificou isso, você vai, se ela não tem muita expertise no ramo, você vai auxiliando ela nisso, dando formas melhores de trabalhar, ensinando, buscando até mesmo cursos e aprimorando. Isso eu fiz. E assim, depois que eu identifiquei isso, as nossas brigas no trabalho diminuíram, porque ela era operacional e eu era administrativo, e eu me metia no setor operacional dela. Então assim, não dá certo isso se você fizer dessa forma. Vocês vão acabar brigando mesmo, chegando em casa, um dorme para cima, outro para baixo, não se fala, na hora da janta é aquele clima, e não precisa disso. Você precisa o quê? Você precisa identificar qual o nicho dela, qual o setor que ela vai gostar de fazer. E até mesmo, dependendo da situação, se você está abrindo uma empresa e está vendo que não está dando certo com ela, de repente não é isso que ela quer. De repente não é isso que é o que ela tem para fazer. De repente ela gosta de outra coisa que não tem nada a ver com o que você pensa em fazer. E você tem que respeitar isso, você tem que entender isso nela. Não pode, porque para dar certo uma empresa, para ela andar, precisa os dois estar no mesmo sentimento, estar no mesmo coração. Então se não tiver um com o coração voltado ali e outro não vai dar certo. Então, primeiramente, você tem que identificar o que é isso. E outra coisa que eu também posso dar de dica para vocês é que assim, isso é para funcionário, isso é para empreendedor, a gente tem 5 dias da semana e tem gente que trabalha final de semana, a gente trabalha 8 horas por dia, a gente passa parte da nossa vida dentro da empresa. E nossos filhos e famílias vão para a escola, outros estão estudando. Então aquele momento que você sai da sua empresa, aquele momento que você deixa de trabalhar, aquele momento que você se desligou um pouco, você tem que chegar, você esposo, dar atenção para sua esposa, você esposa tem que dar atenção para seu esposo, sabe? Isso tudo ajuda as coisas a melhorar, isso tudo ajuda a entrar num formato de crescimento. E você pode ter certeza que eu estou te falando, as coisas melhoram. Isso tanto para você que é funcionário, isso tanto para você que é empresário, sabe? Quando eu entendi isso, quando eu comecei a fazer isso na minha vida, as coisas melhoraram. Meu casamento deixou de ter brigas como estava acontecendo, sabe? Eu entendi qual que era o nicho dela, eu entendi o que ela nasceu para fazer. E olha, bem interessante isso. Era o inverso do que eu pensava, sabe? Então eu pensava isso, e quando eu sentei para conversar com ela e entender o que ela gosta de fazer, eu fiquei chocado, porque era o inverso do que eu pensava. Não adianta, sua cabeça é sua cabeça, a cabeça da sua esposa é a cabeça da sua esposa. Não adianta você querer fazer ela andar com o seu formato de pensar,
o seu sonho de querer ter algo, sendo que o cabeça dela é outro e não vai dar certo. Eu tive muitas brigas, acabamos no final não dando certo com essa empresa também, isso ajudou bastante. E depois que eu fui perceber que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E assim, essa é a dica que eu tenho para te dar, empreendedor, empresário. Você funcionário, você trabalha das 8 às 18, eu não sei o seu horário, mas entenda que quando você chegar na sua casa, a sua esposa vai querer ter atenção. Por mais que ela não esteja trabalhando nesse momento, cuidar da casa dá mais trabalho do que trabalhar fora. Então você vai ter que aprender a, quando você chegar na sua casa, você se desligar um pouco das coisas do mundo e dar atenção para sua família, dar atenção para o seu filho, dar atenção para a escola do seu filho, porque essas coisas passam rápido. E aí você não pode reclamar quando você estiver velho e falar, poxa, teve tantas coisas que eu poderia estar próximo ao meu filho e não estive. Então esse é o recado que eu tenho para dar para você. Saiba separar, coloque a sua vida numa planilha, veja quais os horários que te puxa mais, tente buscar fôlego onde você não tem para suprir esse cansaço, dá atenção para sua família. Empreendedor casal, veja qual que é o nicho da sua esposa, veja se realmente é isso que ela quer fazer, veja se realmente é isso que ela sonha em fazer. E aí eu tenho certeza que se vocês se entenderem e colocar o que todo mundo almeja certinho, o que ela pensa em fazer e você também, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, a empresa de vocês vai fluir, tá certo? Esse é o recado de hoje, eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, manda para o máximo de casais que vocês conhecerem, para funcionários também, que eu tenho certeza que se vocês colocar isso para rodar, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Até o próximo vídeo, pessoal, um abraço!